Olha aí, graça e paz para você que continua nos acompanhando no estudo da Palavra de Deus. Hoje mais um dia especial. Nós vamos estar dando continuidade a esse belíssimo estudo que com certeza tem abençoado a sua vida, porque a minha vida tem sido muito abençoada. Não saia daí, porque nós vamos ter leituras especiais neste 12º dia de estudo da Palavra de Deus no projeto A Fé Vem pelo Ouvir. Deus te abençoe. A primeira leitura que nós vamos estar executando nesse dia de hoje, o 12º dia, está aí no livro de Romanos, o último capítulo do livro de Romanos. Eu peço a você que consulte a sua Bíblia, acompanhe no celular, impressa, onde quer que você esteja e você possa ter acesso. Se não, nós vamos fazer esta leitura aqui juntamente contigo. Diz assim o capítulo 16 de Romanos, que fala das recomendações finais de Paulo. Ele diz assim: lhes recomendo, pois, Febe, nossa irmã, a qual é uma serva da igreja que está em Sincreia, que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram seus pescoços. Ao que não sou eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Em se falando nisso, existe um filme que está passando aí nos cinemas sobre a vida de Paulo e mostra muito bem esse trabalho e esse papel de Priscila e de Áquila. Eu recomendo. Verso 5. Da mesma maneira, saudai a igreja que está em sua casa. Saudai o Epeneto, amado meu, que é das primícias da Acaia em Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, são dos primeiros que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A primícia significa sempre os primeiros. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes, e meus companheiros no cárcere, os quais se distinguiram entre os apóstolos, e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo Jesus, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Perside,
a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, ou a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com um santo ósculo. O santo ósculo é o beijo na fronte, como forma de cumprimento. Vos saúdam todas as igrejas de Cristo. E vos rogo, irmãos, que noteis os que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seus ventres. E com suaves palavras e bênçãos lisonjeiras, enganam o coração dos simples. O que não falta no nosso século. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Assim que me alegro em vós, e ainda quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que esta epístola escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, de toda a igreja. Vos saúda Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Verso 25. E àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se fez conhecido pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todos os povos e nações, para obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Enviada por meio de Febe, diaconisa da Igreja da Sencreia. Aleluias. Com esta leitura, o livro de Romanos é concluído e você percebe que Paulo, além de agradecer aos irmãos onde esta carta pudesse chegar, ele dá uma qualidade a cada um desses irmãos. Aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, aqueles que recebem os irmãos e o hospedam, aqueles que estão à frente da batalha, do trabalho, cada um com sua qualidade. O que significa que você tem um propósito neste reino de Deus. Portanto, não fique apenas na igreja, ouvindo, estudando a palavra, se alimentando, porque há muito por se fazer. Que possamos aprender esta lição com Paulo, nesta carta aos Romanos. Deus abençoe. Na segunda
leitura desse 12º dia, né, vocês viram que nós encerramos o livro de Romanos e nesta segunda leitura nós vamos iniciar o segundo livro do profeta Samuel. Este livro traz agora a história de Davi. O primeiro fala da consagração de Davi e do reinado de Saul. Vamos à nossa leitura. Capítulo 1. E aconteceu que depois da morte de Saul, tendo retornado Davi da derrota dos amalequitas, esteve 2 dias em Ziclague. E ao 3º dia aconteceu que veio um homem do acampamento de Saul, com as suas vestes rotas e com terra sobre a sua cabeça, e chegando a Davi, prostrou-se em terra e fez reverência. E lhe perguntou Davi: de onde vens? E ele respondeu: escapei-me do acampamento de Israel. E Davi lhe disse: o que aconteceu lá? Rogo-te que me digas. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e também muitos do povo caíram e estão mortos. Também Saul e Jonatas, seu filho, morreram. E disse Davi àquele jovem que lhe dava as novas: como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram? E o jovem que lhe dava as novas respondeu casualmente: eu vim ao monte de Gilboa e achei a Saul que estava recostado sobre a sua lança. E vinham atrás dele carros e homens a cavalo, apertando-o. E quando ele olhou para trás e viu-me, e me achou, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe respondi: sou amalequita. E ele me voltou a dizer: eu te peço que te ponhas sobre mim e me mate, porque angústias me têm tomado, e toda a minha vida está ainda em mim. Eu então me arremessei sobre ele e o matei, porque sabia que não podia viver depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha em sua cabeça e o bracelete que trazia em seu braço, e os trouxe para cá, para o meu Senhor. Então Davi apanhou as suas vestes e rasgou-as, e o mesmo fizeram todos os homens que estavam com ele. E choraram, e lamentaram, e jejuaram, até a tarde, por Saul, e por seu filho Jonatas, e pela casa de Israel, e pelo povo do Senhor, porque tinham caído a espada. E Davi disse àquele jovem que havia lhe trazido as novas: de onde és tu? E ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro amalequita. E lhe disse Davi: como não tiveste temor de estender a tua mão para matar a ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos jovens e lhe disse: chega, lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E Davi lhe disse: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque com a tua boca testemunhaste contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. E Davi lamentou a Saul e a Jonatas, o seu filho, com este lamento. Disse também que ensinassem o uso do arco aos filhos de Judá. Eis que está escrito no livro de Jezer: pereceu a glória de Israel sobre as suas montanhas, como têm caído os valentes. Não anuncieis em Gate, não o divulgueis nas praças de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Monte de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós,
nem sejam terras de ofertas, porque ali foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não tivesse sido ungido com azeite. Sem sangue dos mortos, sem gordura dos valentes, o arco de Jonatas nunca se retirou, nem a espada de Saul se voltou vazia. Saul e Jonatas, amados e queridos na sua vida, e na sua morte, tampouco foram separados. Eram mais ligeiros que águias e mais fortes que leões. Filhas de Israel, chorai sobre Saul, que vós vestia de escarlata em regozijos, que adornava as suas roupas com ornamentos de ouro. Como tem caído os valentes no meio da batalha. Jonatas, morto nos teus altos, angústias tenho por ti, irmão meu Jonatas, que foi muito amável. Mais maravilhoso foi o teu amor do que o amor das mulheres. Porque a aliança que Davi tinha com Jonatas era uma aliança de vida e morte, onde jamais pudesse haver traição. Como tem caído os valentes e pereceram as armas de guerra. Portanto, nesta oração que Davi faz para Saul e Jonatas, enaltecendo assim, com toda a perseguição que ele sofreu, o guerreiro, o valente de Israel. Tombou o valente de Israel. E ainda mais, tombaram os valentes de Israel, Jonatas e Saul. Este foi o final de Saul e seus filhos. E para você entender a fidelidade de Davi, como ele se comportou. Por isso, Davi é tratado como um homem segundo o coração de Deus. Por mais que tenha errado Saul, Davi sempre o perdoou, até na sua morte. Ele não o vingou. Aleluias! Na terceira leitura deste 12º dia de estudos, nós vamos prosseguir com os Salmos 72. A oração por Salomão. Diz assim: ó Deus, dá os teus juízos ao rei e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus afligidos com juízos. Os montes trarão paz ao povo e as colinas justiça. Julgará os pobres do povo, salvará os filhos do necessitado e esmagará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como o chuveiro que destila sobre a terra. Florescerá nos seus dias a justiça, e a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Diante dele se prostrarão os habitantes do deserto, e seus inimigos lamberão pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Ante ele se prostrarão todos os reis, e todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado
que clama, e ao pobre que não tem quem o socorra. Terá misericórdia do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Do engano e da violência redimirá suas almas, e o sangue deles será precioso aos seus olhos. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e se orará por ele continuamente, todo dia, bendirão. Será jogado em um punhado de trigo na terra, nas cúpulas dos montes. Seu fruto se balançará como um Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Para sempre permanecerá o seu nome perpetuar-se-á enquanto dure o sol. Nele serão abençoados todos os povos, e o chamarão de bem-aventurado. Verso 18. Bendito seja Deus, o Senhor, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. E bendito seja o seu nome, glorioso para sempre, e toda a terra seja cheia de sua glória. Amém e amém. Todas as vezes que você ler, ouvir um duplo amém, isso se dá proclamando a certeza de seu cumprimento. Para que você não tenha dúvida, isso vai acontecer. Verso 20. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Aleluias. Glória a Deus. Esse Salmo 72, ele mostra como será o Cristo que vai nascer, o Cristo homem, aquele que sob a cobertura do Deus Altíssimo promoverá tudo aquilo que ele, quando esteve entre nós, fez e deixou como legado, como ensino, principalmente a sua ministração, que nós vamos estudar lá na frente, das bem-aventuranças. Deus te abençoe. Um excelente dia 12, para a glória do nome de Jesus.